Olá, essa semana eu estava conversando com uma cliente, discutindo a reformulação dos contratos de locação dela e conversando sobre o que a gente ia trabalhar na cláusula sobre pandemia, né? O que a gente ia trabalhar, que na verdade pandemia você pode prevenir só em uma cláusula, mas a proposta ideal é que você não faça uma previsão isolada só de uma cláusula e trabalhe sim o seu contrato todo para dar soluções projetadas para o futuro. Que soluções? Soluções para eventuais patologias temporárias contratuais, como, por exemplo, hipóteses, por exemplo, como a pandemia. E aí, na conversa surgiu uma sugestão de cláusula que ela me trouxe, dizendo o seguinte: olha, desse jeito, mais ou menos assim, ó, que como aquele contrato de locação, isso para contratos futuros, né? Como aquele contrato de locação estava sendo celebrado na vigência da pandemia, a pandemia não poderia ser utilizada como argumento para revisão do contrato, porque, conforme o artigo 393 essa do Código Civil, essa hipótese estava sendo afastada. O que o artigo 393 fala? Ele fala assim, olha, que o devedor não responde por caso fortuito ou força maior se expressamente por eles não tivesse responsabilizado. E aí, se você tem ideia, por que eu estou gravando isso? Porque se você tem ideia de trabalhar esse tipo de cláusula no seu contrato, eu vou te dar duas razões para você não fazer isso. A primeira delas é uma razão um pouco mais técnica, mas que se você tiver dúvida, você pode conversar com o seu jurídico e apresentar isso, que um advogado vai te apresentar isso melhor, ou eu vou te dar outra alternativa no final do vídeo, mas é assim, ó. Ah, existe uma discussão que é um pouco rasa, até entre uma discussão técnica, mas ela é equivocada porque ela é rasa, que é aquela discussão em relação à pandemia ser um caso fortuito, que na verdade seria, na medida de sua imprevisibilidade, ser um caso fortuito ou de força maior. Sem entrar na discussão técnica sobre ser caso fortuito ou força maior, eu tenho uma coisa para te dizer. Caso fortuito ou força maior só serve para alterar contrato se efetivamente, na prática, aquele contrato tiver sido impactado por aquela causa. Como que é isso? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a pandemia foi um arraso para um monte de empresa. E nesse aspecto, ela pode ter alterado alguns contratos de locação de empresas que ficaram fechadas ou sem faturamento? Pode, mas ela não pode ser tomada indistintamente como cláusula geral para afastar cumprimento de contrato. Por quê? Porque, por exemplo, empresa de delivery, eu nem vou falar essas grandes aí que todo mundo conhece,
porque eu não estou aqui para fazer propaganda. Mas empresas de delivery cresceu na pandemia ou foi afetada? Cresceu. O aluguel desse ponto comercial onde funciona essa empresa de delivery foi afetado? Não. Você pode alegar caso fortuito ou força maior para essa locação? Não. Então, você não pode usar esse argumento de uma forma irrestrita, como cláusula geral, porque isso não serve. E por que você não... Qual é o segundo motivo? O segundo motivo pelo qual você não deve adotar esse tipo de cláusula é porque isso é tapar o sol com a peneira. Isso é tapar o sol com a peneira e é fugir do seu dever de renegociar, do dever das partes de renegociar. Aí você vai entrar numa outra discussão, que é se uma cláusula de negociação, uma cláusula que estipule uma negociação, ela afastaria ou não uma eventual revisão desse contrato, ainda que de forma temporária. Eu acredito que sim. Se essa cláusula não for uma coisa pro forma, mas se ela conclamar, ou se ela de fato conclamar as partes à negociação e ela tiver elementos de efetiva negociação, que pode ou não ter parâmetros pré-estabelecidos, ela afasta, na minha opinião, a atuação do judiciário. Inclusive, eu vi uma decisão na minha cidade que o juiz foi analisar um pedido de redução de aluguel e falou, era um aluguel de shopping. E ele falou assim, deixe para avaliar essa liminar depois, traga minha parte de comprovação de que tentou negociar. E aí depois o shopping provou que tinha apresentado soluções alternativas de negociação e o juiz negou essa liminar. Percebe? O grau, a abrangência do dever de negociar. Então, estou gravando esse vídeo só para te dizer, o caminho não é dizer, a locação foi feita depois da pandemia e não tem renegociação. Isso é tapar o sol com a peneira, não resolve, não é isso que você precisa. Quer saber mais sobre contratos no pós-pandemia? Tá rolando aí. A partir de hoje ficou liberado o curso para quem quiser. Link na bio. Ficou interessado? Muito conteúdo. O primeiro módulo já foi liberado. Se você tiver interesse de saber mais, é gratuito. Só se inscrever e acessar. Você vai receber uma senha e vai acessar e vai saber bastante o que é o ideal para o seu contrato de locação no pós-pandemia. Meu nome é Raquel Queiroz Braga, essa é a coluna Verso e Reverso nas Relações Locatícias. Qual é a sua dúvida sobre locação?